Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 9 de outubro de 2020, 27ª semana do Tempo Comum. A gente já está terminando esse Tempo Comum. A cor litúrgica é a verde e no dia de hoje os santos, né, são dois, o que me consta é São João Leonardi e, para aqueles que acompanharam o ano passado, né, juntamente com a colocação de Santa Dulce dos Pobres, no mesmo domingo, né, que foi colocado tanto a Santa Dulce, teve outros santos que entraram no rol no hall não, desculpa, no altar dos santos, né, para a devoção, para a edificação da nossa fé, como exemplo e contribuição de seu testemunho enquanto viveram aqui na Terra. E um desses santos celebra-se hoje também, que o cardeal São John Henry Newman, se não me engano, John Newman, tá? Quem acompanha o canal Sociedade Newman Brasil, que faz parceria com o Tolkien Brasil dentro do Instagram, vai saber do que eu estou falando. Geralmente essa parceria ela tem uma certa coerência, já que eu sempre falo desse agora santo, né, Cardeal Newman, pela influência de seus escritos na formação intelectual, filosófica do Sr. J.R.R. Tolkien, do Senhor dos Anéis, que era católico. Ele fez um casamento, no caso do Sr. Tolkien, ele fez um casamento misto com uma protestante, né, coisa que deixou incomodado o tutor do Sr. Tolkien, que foi secretário pessoal, um padre, né, foi o secretário pessoal do cardeal Newman. Então essa ligação, ela refletiu na produção também literária, intelectual, nas discussões do Sr. Tolkien dentro do seu círculo de amizades lá na época da universidade, né, provocando C.S. Lewis e fazendo com que C.S. Lewis se convertesse para o cristianismo, mas no caso não o catolicismo. Lewis teve um caminho no protestantismo, né? Mas de qualquer forma foram sempre amigos e tudo, né? E dentro dos dois trabalhos, tanto de Tolkien quanto C.S. Lewis, existe essa profunda reflexão da cristandade, né? Mesmo nas obras assim mais que a gente chama hoje em dia de Dick, até porque Tolkien ele é considerado dentro da literatura o primeiro que criou a linha literária chamada fantasia, né? Porque até então não existia esse tipo de escrito, porque poderia beirar a parte infanto-juvenil, mas a obra de Tolkien ultrapassa isso, ele vai além. Ele constrói um universo próprio, fora do tempo, do espaço e até do planeta Terra, inclusive da Via Láctea, né? Porque é totalmente um outro mundo. Só que não é literatura para criança, ele desenvolveu uma literatura para adultos. Então erra quem pensa que a obra de Tolkien, que é um universo gigante que se relaciona o Senhor dos Anéis e todos os desdobramentos que vão desde a lembrança do passado, como Silmarillion, Contos Inacabados, que foram os livros traduzidos aqui no Brasil, erra quem pense que seja um material infanto-juvenil. Ao contrário, ele é um material voltado para adultos, apesar que ele não tem nada de sexualizado, pornográfico, etc. e tal. Bem, como vocês podem observar, eu sou mais Tolkien do que propriamente São John Newman, né? Mas é que no momento eu não consegui ter acesso, eu não comprei, na verdade, foi por preguiça mesmo. Eu não tive como comprar ainda, pelo menos um ou dois livros do Sr. Newman, né? Mas para mim, porque se eu também comprar, provavelmente eu vou falar dele sem parar, né? Porque me parece ser um santo com muitas obras, com uma paixão muito grande por Jesus, mas acima de tudo com uma história de vida impressionante, né? Ele nasceu num berço protestante. Então, vamos voltar para São John Newman. São John Newman nasceu num berço protestante, muito comum na Inglaterra, em inglês,
mas por algum motivo ele teve uma conversão e foi parar na Igreja Católica. O mais importante, inclusive, é que ele é lembrado dentro do protestantismo, ele tem uma data que ele é lembrado e ele tem a data agora, ele já tinha a data como beato, mas agora ele tem a data como santo dentro da Igreja Católica. Então ele tem duas datas. Então se você procura, mesmo que seja no Wikipedia, você vai descobrir que ele tem duas datas. Por conta disso, ele é respeitado dentro do campo protestante e dentro do território católico, né? Muito respeitado hoje. Mas na época ele foi muito perseguido, foi mal compreendido, ele foi rejeitado, né? Pense, de berço protestante, ele se converte para o catolicismo, chega até a ser cardeal, olha só, e com muitos escritos. Existe uma teoria futura de que é provável que ele se torne um doutor da igreja, devido ao material que ele escreveu. Não sei se eu estou fazendo uma fake news, mas me parece que um dos autores muito lidos pelo Papa Bento XVI é o Cardeal Newman, se não me engano. É porque às vezes eu confundo, né? Porque, por exemplo, o Papa Francisco é um leitor de São Beda o Venerável, que já foi. A festa de São Beda eu já falei lá no período lá que foi. Eu sei que eu falei, fiz até um áudio específico falando um pouquinho de São Beda, né? Inclusive a referência em latim do escudo do pontificado de Papa Francisco tem uma referência, faz uma alusão a São Beda, se não me engano. Também não sei se é fake news, que me recorde assim vagamente, certo? Então, para quem gosta de ler Papa Bento XVI, Papa Emérito, procure lá, mas eu acredito que as obras do Cardeal Newman fizeram uma base sólida na parte teórica do Papa Emérito, tá? Se não me engano. O que mais que eu poderia falar? Bem, eu citei 2 canais do Instagram, que eu recomendo bastante. Falei um pouco do Tolkien, que não deveria, né? Porque hoje é dia de São John Newman. Mas de qualquer forma, se você lê em inglês, né, pode pedir uns livros pela Amazon, ou em PDF, ou físico, né? E dar uma lidinha lá, né? Vale a pena. Pelo pouco que eu dei uma arranhadinha, né? É porque assim, eu tô com muita coisa para ler. Se eu começar a comprar e dar essa abertura de leque assim, não dá certo. Até porque eu vou ser bem franca em falar. Eu já tive 3 bibliotecas. Eu desmontei as 3. Atualmente eu tô com a 4ª biblioteca de livros católicos e ainda assim eu não quero comprar mais livro. Nem em digital, porque é muita coisa, sabe? É até triste dizer isso, né? Mas eu era assim apaixonada, ainda sou apaixonada por livros e é uma coisa que eu preciso renunciar, porque eu trato o livro como se fosse um objeto, né? Tipo um fetiche. Então eu tenho que tomar muito cuidado, senão entra numa obsessão louca, assim. Tem gente que gosta de sapato, né? Mas saiba que tem mulher que ama livro, novo, usado, raro, né? Então essa época eu já passei. Então quando eu falo que eu já desmontei 3, você não tem noção de quanto que eu gastei em livro. E eu me arrependo muito, porque eu poderia ter investido em outra coisa. E ainda assim, livros esotéricos. Então eu já tive muita fase da faculdade, formação, né, magistério, depois fui para o esoterismo. Então, por isso que eu fui eliminando até agora que estou com uma biblioteca enxuta. Fora a cabeça que eu tive que dar uma limpada, né? É muita coisa ridícula que eu li. Complicado. Então eu não queria adentrar muito nas obras do Sr. Newman, São John Newman. Eu vou deixar batata quente para vocês, é melhor, né? Eu acredito que seja bem melhor. Mas disse que eu ia falar alguma coisa, né? Mas eu vou ficar com o básico até porque eu quero instigar você a conhecer este santo. Porque vai que é o santo que está fazendo uma cutucadinha assim nas tuas costas. Oi, você quer me conhecer? Né? Quer saber minha caminhada de vida? Né? Então, procure maiores informações. Mas o tipo de vida de conversão do Sr. John Newman, São John Newman,
lembra um pouco do Sr. Scott Hahn, né? Porque para quem não saiba, se tem algum evangélico me ouvindo, ainda existem obras do Sr. Scott Hahn do período protestante. Mas saiba você, irmão evangélico, não querendo tripudiar, não é isso? Mas eu quero te atualizar, porque assim como eu atualizo o povo católico para descer do castelinho da Cinderela, tem muitas pessoas evangélicas que precisam descer também no castelinho evangélico, né? Castelinho da Branca de Neve. O Sr. Scott Hahn sofreu um processo de conversão e atualmente ele é formador de padres. Ele se converteu à Igreja Católica e virou devoto de Nossa Senhora. Se quiser dar um grito de horror, pode dar. Porque assim, ainda existem, tanto em sebo, né? Eu sei que existem ainda os livros do Sr. Scott Hahn e esposa. A família inteira do Sr. Scott Hahn se não me engano é norte-americano, né? Já veio aqui no Brasil, na Canção Nova. Se você procurar por pregações, entrevistas do Sr. Scott Hahn, você vai encontrar aqui com tradução e tudo, tranquilo. Ele diz que, se não me engano, eu não lembro se ele é calvinista, eu sei que é dessas protestantes históricos. É um termo chique, né? Mas de verdade, ele é uma das linhas do protestantismo que nós chamamos de histórico, do tempo de Lutero mesmo, tá? Daquela época da Idade Moderna e tal. Porque tem os irmãos protestantes evangélicos, o evangelismo, né? É outra linha. E aí ele diz que foi para uma missa, diz que ele achou a homilia sofrível, mas por algum motivo ele foi tocado, mesmo o padre que não estava assim, enfim, era um padre, porque tem padres e padres, né? Então diz que ele entrou, foi para criticar a missa, todo o rito católico, mas antes para criticar ele foi participar, olhou, passou pela homilia, porque o Sr. Scott Hahn era pastor, né? E aí chegou no rito eucarístico e ali ele teve um clique. O Espírito Santo agiu nele, né? Eu acredito, né? A graça de Deus, o Espírito Santo, o anjo da guarda fez um tapa na cara dele. Aconteceu alguma coisa. Eu falei assim, nossa, oh, oh, porque ele começou a prestar atenção no rito, né? Para entender por que existia ainda a Igreja Católica, sendo que o protestantismo já tinha acontecido há muito tempo. Dentro desse processo, ele resolveu fazer a experiência, começou a estudar o catecismo, a Bíblia, toda a doutrina, ele correu atrás. E aí, o Sr. Scott Hahn passou por um processo de conversão para o horror da família dele. E falou declaradamente para a esposa, que era pastora, se não me engano. Eu virei católico, mas eu não vou forçar vocês. Mas eu vou fazer a conversão de vocês. Se quiserem fazer experiência... Olha como é que ele era, né? Se vocês quiserem fazer experiência, né? No final toda a família do Sr. Scott Hahn se converteu ao catolicismo. E hoje ele já tem um tempo isso, né? E atualmente ele é professor, formador de padres, professor de teologia. Olha só. Então, o Sr. Scott Hahn não é santo, né? Ele tá vivo, né? Mas eu digo assim, essa é uma das trajetórias, né, que acontece. E quantos outros pastores também, até do evangelismo, que se converteram, né? Tem um padre, como é que é? Ele tem um nome diferente. Às vezes ele faz as pregações na Canção Nova. Lembra o nome Gabaon, Abidon. Eu sei que ele também, ele era adventista, uma coisa assim. Ele é um jovem adventista e esse rapaz fez um propósito bem estranho. Não sei por que ele chegou a ver alguma pregação do Monsenhor Jonas Abib e começou a conhecer a Canção Nova. E aí, na sua inocência de fé, né, sua ignorância na fé, vamos colocar assim, ele jovem, nem era padre, nem pensava, já estava pensando em ser pastor. Ele pensava assim, eu vou rezar, orar, para que todo esse povo que vive no erro se converta para a verdade. Ó, propósito do padre. Esse padre já veio em Curitiba também, na Evangelizar é Preciso. Mas eu conheci ele dentro de uma quinta-feira de adoração alguns anos atrás. Mas eu esqueci o nome, Abidon. Ele tem um nome diferente, assim.
Aí ele contando, né? Que também ele veio do protestantismo, diz que vou rezar, vou fazer jejum, vou fazer fogueira santa, sei lá o que ele ia fazer lá. Diz que pra converter todo mundo à Canção Nova, que era um bando de louco, que tava todo mundo no erro, que minha igreja que era o certo, né? Aí quebrou a cara, não sei qual que foi o processo de conversão dele. Desculpa aí, meu irmão evangélico, desculpa aí. Mas eu não sei qual que foi o problema ou qual que foi a conversão que ele acabou tomando a decisão de abandonar a fé protestante e encarar para ser padre e virou padre. E ele fala assim, eu adoro a cruz e o Senhor Jesus Eucarístico. Se querem falar que eu faço adoração de ídolos dentro da Igreja Católica, não sei, acho que ele falou uma coisa assim. Né? Se vocês querem me acusar, protestantes, né, evangélicos, eu adoro o Senhor Jesus na cruz, o Cristo crucificado, e o Senhor Jesus Eucarístico. Né? Na questão da imagem, por exemplo, acho que era uma questão assim. Vai desafiar Deus. Eu também já cheguei a fazer uma besteira dessa de dar uma desafiada na Santíssima Trindade, mas eu não vou contar porque é muito vergonhoso ainda. Um dia contarei. Mas também aconteceu dentro do território da Canção Nova aqui em Curitiba. Bem feito, Maria Helena, bem feito. Bem feito pra mim. Bem feito, bem feito. Mas foi bom, né? Eu sofri um monte, mas foi muito bom. Eu não me lembro muito do Dom Henrique Soares, né? Essa coisa de ser padre. A gente sofre, 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 até chora, mas é feliz. É bem assim, é bem dessa mesmo. A gente quando entra pro catolicismo, quando é realmente um chamado de Deus, é um negócio impressionante. A gente chega a ser besta, né? Chega a fazer uns desafios para Deus. Ai, que anta que eu fui, como dizia o Padre Léo. Né? Mas faz parte do processo. Não sei, né? Então, meu irmão evangélico, você que tanto critica a Igreja Católica, existe um lado ecumênico em que alguns batismos dentro das igrejas, tanto protestante histórica quanto do evangelismo, eles são aceitos pela Igreja Católica. Né? Até a tradição da Igreja Católica Ortodoxa também é aceito, né? Pela Igreja. Então existe essa união fraterna. Tem a Semana dos Cristãos, que envolve todos, não é só o catolicismo, é todos os cristãos, ortodoxos, os protestantes, evangélicos, entendeu? Bem, então depois, não era para falar de São John Newman, falei de três, mais duas outras, um monte de gente que não tem muito a ver com isso, mas tudo bem. Enfim, então não se envergonhe se um dia acontecer uma conversão, mas tenha respeito, né? Porque as bases da Igreja Católica deu toda a formação para Lutero e deu toda a formação também no quesito tradução de Bíblia. A Bíblia de Jerusalém ela tem uma parceria, né, com padres católicos, com pastores, se não me engano, e tem também com o pessoal da linha judaica. Então, a Bíblia de Jerusalém é publicada pela editora Paulus, que é uma editora católica, e é lida, inclusive, pelos evangélicos, entendeu? Então, não há motivo de briga. E eu acho muito feio pastores incitarem os fiéis a fazerem, por exemplo, roubo da Santa Eucaristia. Gente, é o Senhor Jesus. Para nós, é o Senhor Jesus. Você não pode roubar o Senhor Jesus e fazer coisas, senão você está fazendo magia negra. Não é porque o pastor falou uma coisa e na tua cabeça também, isso aqui é só um pão, que a verdade vai ser destruída. Porque a verdade, quem é? É Jesus. Tudo com caixa alta, ou com a primeira letra maiúscula. A verdade, o caminho e a vida, gente. Então, presta atenção aí, tá? Gente, então chega, senão eu vou acabar fazendo uma briga enorme aqui com os irmãos evangélicos, porque eu acredito que alguém me ouça, né, e ache que eu que estou sendo a herética, né. Cada um na sua heresia, meu filho, e cada um na sua igreja, ou desigrejado, né, não sei, se é desigrejado, desinstalado, já não sei, né, tá bom? Mas cada um viva a sua fé, então, em Cristo, e que seja o mesmo Cristo que a gente esteja vivenciando na nossa caminhada, tá bom? Bem, então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A primeira leitura de hoje está em Gálatas 3, versículos de 7 a 14. Irmãos, ficai, pois, cientes que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pagãs pela fé, anunciou muito antes a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os crentes são abençoados com o crente Abraão. Aliás, todos os que põem sua confiança na prática da lei estão ameaçados pela maldição, porque está escrito: maldito quem não cumprir perseverantemente tudo o que está escrito no livro da lei. Pela lei, ninguém se justifica perante Deus. Isto é evidente porque o justo vive da fé. E a lei não se funda na fé, mas no cumprimento. Aquele que cumpre a lei, por ela viverás. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos em Cristo Jesus e pela fé recebemos a promessa do Espírito Santo. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 110, com o refrão: o Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança. Que beleza e esplendor são os seus feitos, sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá a sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. O Senhor se lembra sempre da aliança. O evangelho de hoje está em Lucas 11, versículos 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu, mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos o expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa e onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada, então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condições pior do que antes. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu vou fazer uma breve reflexão do evangelho de hoje, lembrando que a leitura desse domingo foi a dos vinhateiros maus que mataram o herdeiro da vinha, provocando a ira do seu senhor. Mateus 21, versículos 33 a 43. E lembrando que a leitura do domingo anterior, dia 27, é isso, né? 27 de setembro, foi a leitura também de Mateus, capítulo 21, versículos... o óculos. Mateus 21, versículos 28 a 32, a parábola dos 2 irmãos, o que faz a vontade de Deus, mas fala que não vai, e aquele que fala que vai, mas não faz. O que acontece nesse evangelho de Jesus hoje? Ele é acusado de ser o filho do Beelzebu. Eles não acreditam que Jesus seja o enviado do Senhor, o Santo de Deus. Mesmo os demônios que ele expulsava falassem em alta voz. Estranho, né? Jesus é reconhecido como o Santo de Deus, o Messias tão esperado, não exatamente pelos homens aqui na terra, mas justamente pelos espíritos imundos que eram expulsos das pessoas que estavam atormentando. Porque eles estavam pedindo clemência, né? Estavam diante do Filho de Deus, do Todo-Poderoso. E o Filho de Deus tem poder sobre todas as criaturas do Pai eterno. Aí o que acontece? Provavelmente instigados pela maldade, por inveja e até tentados pelo demônio, essas pessoas falavam que ele fazia as curas e milagres em nome de Satanás, que é Beelzebu.
E ele fala abertamente: se vocês não estão comigo, estão contra mim. Por outro lado, acontece uma situação aqui para todo aquele. Vai pro cristão 6 horas. Sabe o cristão 6 horas que eu comentei esses dias? 6 horas para mim, 6 horas para mim, 6 horas para mim. Então, cristão 6 horas é um, eu falo um palavrão, é uma coisa. Porque é aquele que não faz jejum, ó, aquela que não faz jejum, é aquela que só pede oração, pior. Ainda tem umas, agora eu vou criticar mesmo. Tem umas pessoas, tanto homens quanto mulheres, porque criança não tem problema, criança se apaixona fácil, até tem que ser perdoado. Mas pessoas meio infantis, elas se apegam na figura do padre. Por que eu falo isso? Gente, eu tô aqui, não é perto, mas eu tô em Curitiba, tem o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. O padre Manzotti, ele tem, além de ser bem apessoado, ajeitado e tudo, né? Ele é um grande comunicador, provavelmente tem uma formação de radialista, pela entonação dele e tudo, fora que é padre e fora que ele canta, né? Então ele é multiplataforma, literalmente multiplataformas, né? Ele inclusive está nas multiplataformas, TV, rádio, web, Twitter, Instagram, é tudo que você quiser tá lá, ele tá lá. E ainda bem que ele tem TV, né? Que bom. Só espero que ele não pise na bola aí com desvio de dinheiro, graças a Deus acho que não. Então o que acontece? Sempre tem umas deslumbradas lá. Recentemente até fui numa missa, mas meio que me arrependi. Porque, nossa, pessoal, sei lá, eu não sei. Aquele lá me dá medo, esse tipo de pessoa me dá medo dentro da igreja católica, mesmo em tempo de pandemia. Por quê? Porque está deslumbrada com o padre, que acho que quer atenção. Inclusive tem uma senhora lá que eu vejo na TV, ao vivo. A mulher está sempre lá. E ainda mostra perturbação. Eu vivo rezando por ela. Sempre aparece atravessando o meio das câmeras. Quando tinha procissão, estava sempre ela lá tentando chegar perto dos padres. Do padre Manzotti ou de outros padres. O padre já nem fala nada, deixa quieto, melhor deixar, né? Mas chega a ser irritante. O que acontece? Você às vezes chega, tem umas aí no caso são mulheres apaixonadas pelo padre, né? Deus tenha misericórdia dessas criaturas. Mas assim, o que eu falo muitas vezes é aqueles cristãos católicos que vão pela bênção. Aí é meio parecido com o lado meio do evangelismo, que é meio propagado por aí. E tem gente, pregadores e até alguns padres, não estou falando padre Manzotti nesse caso, é outros, meio que estimulam esse tipo de coisa. Gente, negócio seguinte, a bênção pode até chegar, mas é necessário cuidar, principalmente nessa parte do final do evangelho. O demônio é expulso, ele vaga, só que dependendo do espírito mal, ele precisa de um corpo, né, de alguém para ele dominar, para sentir bem. Penso assim, segundo a leitura daqui, né? E se você não é persistente, eu falo por experiência também, não que a minha experiência seja boa, né? Ou seja excelente, mas eu tive que fazer isso. Por quê? Porque essa leitura sempre me chamou atenção. E sempre chamou atenção aquela leitura do paralítico do tanque de Betesda, né? Em que Jesus pergunta, olha só, Jesus pergunta, você quer ser curado? Você quer ser curado? O que o paralítico fala? Em vez de falar sim ou não, ele faz uma memória triste, ele faz draminha. Ele fala assim, Senhor, eu estou aqui não sei quantos anos, ninguém me ajuda para ir lá no tanque quando o anjo bate nas águas para eu poder receber a bênção de Deus. Ele dá uma evasiva. Só que Jesus, de alguma forma, cura o cidadão lá. Só que o que acontece? A cura acontece num sábado, dá um escândalo. E esse paralítico pega a maca e vai. E aí os mestres da lei perguntam, mas o que aconteceu? Não, eu fui curado por uma pessoa. Aí questionam. Não, eu não sei quem é. Ele não sabia identificar que era Jesus. Mas depois ele vai, aí vê que é Jesus e acho que ele volta, fala para os fariseus e mestres da lei, não, quem me curou foi Jesus. Quer dizer, pôs mais lenha na fogueira, né? Eu não sei se ele fez de propósito ou fez com uma certa maldade. Aí na segunda vez, olha só, o paralítico teve
o paralítico e depois ex-paralítico, ele teve um duplo encontro com Jesus. O próprio Jesus fez um encontro com ele. Na segunda vez avisou: se você não se emendar e se converter, você vai ter um destino pior do que você tinha antes. Então, quando eu saí dessa vida mútil doida, né, do esoterismo e tal, as duas leituras que sempre ficaram na minha cabeça, e ainda fica, né, mas não tanto, mas na época ficou bastante, por alguns anos aí, par de ano, não faz tanto tempo que eu voltei para a Igreja Católica, né, eram essas duas leituras. Essa aqui, de hoje, principalmente o final, que o demônio foi expulso, estava vagando e depois voltou no corpinho, voltou para a pessoa com 7 demônios, ou seja, veio para atormentar de vez, porque a pessoa fez a casa arrumada, mas só fez a casa arrumada, nas custas dos outros, dos pregadores, dos que rezaram, do grupo de oração, dos intercessores e tal, mas a pessoa ficou de boa. E eu conheço gente assim, que faz a gente rezar por ela, pegar a cruz dela, carregar a cruz dela, se lascar, enquanto vai lá pra praia e fica fornicando e fica de tititi com a amiga que é a furazóio. É assim. Desculpa falar. Tem gente que é assim e tem que dar um tapa na cara da pessoa, cria vergonha nessa sua cara, né? Procura uma missão pra você, no sentido assim, eu fico em casa, não posso, eu tô do grupo de risco, mas eu vou rezar pelas almas do purgatório, vou fazer umas indulgências, sei lá, faz qualquer coisa, mas faz favor, né? Fazer jejum, fazer propósito, pedir perdão, fazer uma confissão sincera, fazer, sabe? Fazer um direcionamento espiritual, ler leituras boas, desligar um pouco a TV. Apesar que eu faço uma meia-culpa. Ultimamente eu tô viciada numa situação aí que eu não deveria, mas não sei porque eu tô ligada num lance aí. Motivo, acho que é motivo de confissão, né? É difícil desligar TV e joguinho de celular, por exemplo. No meu caso até pior, né? Porque é um programa de TV que eu não deveria nem estar vendo. Aliás, eu nem gosto daquilo e eu tô vendo. Ai, meu Deus. Triste. Mas assim, é uma forma da gente se recolher e entrar em conexão com Jesus, com os nossos santos amigos, Nossa Senhora, São José e os outros santos, mas não de forma de profecia, ouvir voz, sentir cheiro. Não. É realmente ter um respeito, um carinho e adoração a Jesus e devoção amorosa aos santos, né, que nos auxiliam e intercedem por nós. Certo? E, por favor, tenha temor mesmo. Não fique entrando e saindo na Igreja Católica como se a Igreja Católica fosse uma cozinha qualquer, como se tivesse que Deus tem que dar tem que cumprir várias promessas para você só porque alguma pregadora falou que vai acontecer uma coisa boa. Cuidado com essas coisas, gente. Tem que ter prudência. Jesus não deu prosperidade para a gente. Até tem algumas orações mais antigas que falam que o Senhor me conceda apenas o necessário para viver bem, para ter uma vida relativamente, não digo confortável, mas que tenha uma vida capaz de pagar as contas, não passar fome, não passar necessidade, ter um teto sobre a cabeça, ter uma humildade no viver. Né? Por isso que eu até estou evitando comprar livros mesmo, porque isso me remonta a uma situação anterior e, né, eu poderia estar, sei lá, fazendo uso do dinheiro com outra coisa ou até fazendo, sei lá, um pouquinho da caridade, né, um pouquinho a mais também, né? Certo? Então eu vou me despedindo por aqui, desejo a todos uma ótima sexta-feira, tá? Fiquem em paz, na paz de Cristo e na proteção da Sagrada Família. Paz e bem.